Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Estou aqui com a Francine, psicóloga. A gente veio aqui falar um pouquinho para vocês, né, do que está acontecendo, principalmente nessa quarentena, né, com os sentimentos aí à flor da pele. Então, a gente uma forma de ajudar vocês a melhorar aí o dia a dia. Então, esse vídeo seria, né, pensando no pessoal do grupo aí, já pensando no nosso trabalho aí daqui uns dias, e para as pessoas também que se interessar. Então, deixo aqui a palavra com a Francine, psicóloga. Oi, gente. Prazer falar com vocês, falar sobre um tema tão relevante nesse momento, né. Uma das coisas mais, importantes de se considerar sobre a ansiedade, em primeiro lugar, é a necessidade de nós desmistificarmos a ansiedade como sendo algo negativo, né, algo, que não seja, saudável, digamos assim. É um mecanismo natural do nosso organismo, em resposta a uma antecipação de acontecimentos futuros. É diferente do medo, porque o medo ele existe a partir do momento em que uma ameaça é concreta. A ansiedade ela gera uma série de sintomas e uma série de reações do nosso organismo àquilo que nós concebemos como sendo uma situação aversiva, uma situação ansiogênica. Então, o nosso organismo reage sim de uma forma parecida com o medo até certa medida. Quando envolve taquicardia, quando envolve uma preocupação excessiva, né, envolve sim um sentimento de insegurança, uma angústia, né, em resposta a um evento, aversivo, ansiogênico. Ela passa a se tornar um transtorno a partir do momento em que esses sintomas, acabam fazendo com que o sujeito já não consiga reagir adequadamente às situações. Então, por exemplo, diante de uma entrevista de emprego, a ansiedade acaba interferindo no desempenho, acaba fazendo, às vezes, o sujeito não conseguir nem mesmo ir a essa entrevista, tamanha sensação, que ele tem de insegurança, de um medo irracional, de uma falta de concentração em decorrência dessa ansiedade, pensamentos podem se tornar confusos. Por quê? Porque a própria taquicardia faz com que a pressão arterial seja levada mais para o organismo e menos para as nossas funções neurológicas superiores. Então a gente não consegue nem pensar direito quando estamos ansiosos, de um jeito que já não é mais saudável, por assim dizer. Então essas preocupações que nós temos acabam afetando na qualidade de vida, a gente acaba não conseguindo dormir direito, insônia é um sintoma de ansiedade, a gente acaba ficando com uma tensão muscular que gera dor no corpo, nós começamos a ter problemas gastrointestinais, né, o nosso organismo não reage direito. Essa questão também nos leva a ter uma série de sentimentos e sensações de fraqueza, sensação de desmaio, tontura, a gente tem uma sensação de ameaça iminente. Então, quando falamos de ansiedade como transtorno, é esse pacote todo que vem acompanhado. Quando nós vivemos uma situação como a que estamos vivendo agora, de uma pandemia global, nós acabamos ficando à mercê de muitas preocupações e da falta de controle sobre as coisas que estão acontecendo, né? Nós nos sentimos muitas vezes sendo levados por essa maré de acontecimentos e por vezes não conseguimos controlar essa ansiedade, que essa situação gera de uma forma natural. A partir do momento que essa ansiedade interfere, então, na nossa qualidade de vida, nós precisamos estar atentos a alguns fatores também que podem fazer com que essa ansiedade se cronifique, se torne mais difícil de se lidar, às vezes, até mesmo sozinho, né. Então, fatores de risco que nós podemos considerar, não só para a ansiedade, mas para todos os transtornos de humor e também transtornos de comportamento,
são histórico genético, né? Então, uma pessoa que vem já de uma família com pais ansiosos, sim, existe um fator, uma carga genética que pode estar influenciando, mas não só isso, também existe a influência da forma como a gente vê a nossa comunidade, né, a nossa família reagindo a situações ansiogênicas. Isso também nos traz uma história de aprendizagem comportamental. Então, nós podemos ser mais impulsivos, nós podemos ser mais predispostos a nos sentir ansiosos vindo de um contexto assim. Então, entender a nossa história também é observar quais são esses fatores de risco que estão ali englobando essa ansiedade na forma como nós a sentimos. Né? Alguns transtornos psiquiátricos correlatos também podem estar como pano de fundo, né? A ansiedade ela pode vir de repente de uma crise ansiosa e não necessariamente de um transtorno de ansiedade já instalado, né? Então, é importante, a partir do momento que você sentiu uma dificuldade pontual, uma crise de ansiedade, estar atento à forma como você administrou isso, para que isso não venha a se cronificar na sua história. Algumas disfunções hormonais também estão relacionadas, e isso para todos os transtornos de humor. Quando nós falamos de disfunções hormonais, a gente tem que entender um pouco dessa neurobiologia da saúde mental, né? Então, o que seria essa neurobiologia? Ela envolve hormônios responsáveis pela regulação do humor, da memória, da atenção, principalmente também das sensações de prazer. Se esses níveis hormonais estão muito baixos ou estão muito elevados, é que nós vamos começar a sentir desequilíbrios neuroquímicos que estão associados com depressão, com ansiedade, com a baixa capacidade de memorização, com a concentração, com a sensação de bem-estar, com a sensação de felicidade. Alguns desses hormônios que nós vamos falar bastante nesse grupo que nós estamos formando, são a dopamina, a serotonina, a endorfina, a ocitocina, a noradrenalina e a adrenalina. No caso da ansiedade, nós temos a dopamina e a serotonina bastante desequilibradas. Existem formas de fazer com que o nosso organismo se reequilibre em relação a esses hormônios, envolvendo prática de atividade física, envolvendo uma alimentação rica em certos nutrientes específicos que falam com o nosso organismo e que fazem com que esses hormônios voltem a uma homeostase. Então, é importante sim, quando falamos de saúde mental, falarmos de uma saúde mental global, que envolve uma saúde física, uma saúde emocional, né, e uma saúde, eu diria, social. Né? Então, todos esses fatores que nós estamos falando agora estão relacionados com esses sintomas de ansiedade. E a Cissa pode falar muito melhor sobre essas questões de nutrientes que o nosso organismo demanda, né, para que a gente supere e enfrente melhor sintomas de ansiedade. Tá, então assim, pensando na ansiedade, né, como você falou, então ela pode estar vindo até de antes, né, talvez estando mais acentuada agora, devido, né, a tudo isso, mas talvez não é uma coisa que vem de agora, já pode estar vindo de antes, então, como você falou, pode ser genético, ou de algum comportamento já que a pessoa já tinha antes também, né? Sim. Então, o que eu vejo hoje, assim, no consultório, que os pacientes, né, chegam para mim, tanto agora no atendimento online, quanto no consultório, é assim, relatando que hoje as pessoas estão tendo muito mais tarefa, principalmente as mulheres, em casa, então, atividade com as crianças, então, aula online, além do próprio trabalho que elas têm, né, que elas já faziam, elas continuam fazendo mais outros trabalhos de casa, então, isso está sobrecarregando muito as pacientes, é isso que eu vejo hoje, né? E isso é uma forma delas acabarem, né, descontando mais na comida, na alimentação. Então, assim, que forma, assim, que a gente poderia, né, trabalhar com essas pacientes, com essas pessoas que estão passando por isso,
de uma forma mais tranquila, que elas possam, né, se conscientizar, talvez, e acabar não indo, né, para comida, assim, para alimentação. Sim, isso é muito relevante o que você está falando, Cissa, porque a partir do momento que a ansiedade é uma resposta a situações que geram um sentimento de necessidade de melhor controle sobre o que nos acontece, pensar nesse novo contexto familiar é algo necessário, né? Então, a mulher hoje, principalmente, ela está em constante malabarismo com os papéis que ela tem exercido, né? Então, são papéis que antes tinham espaços específicos para esse exercício. Uhum. No caso, ela era profissional no ambiente profissional, mãe no ambiente familiar, esposa no ambiente familiar. E agora esses papéis estão sobrepostos, né? Então, no mesmo ambiente que é a sua morada, o seu lar, ela precisa trazer as preocupações relativas ao cuidado dos filhos, relativas ao autocuidado, né? Porque ela também tem que ter essa responsabilidade, relativas ao trabalho, né? E tudo isso se sobrepõe no mesmo ambiente. E esse ambiente que antes era um lugar de segurança, um lugar de descanso, um lugar de convívio familiar, acaba se tornando mais tumultuado, né? Uma das Uhum. primeiras coisas, então, nesse contexto, a se considerar é a necessidade de estabelecer rotina, né? A rotina ajuda muito, por quê? Porque ela é, entre aspas, uma forma de estabelecer uma previsibilidade, né? E também de Uhum. organizar as demandas do seu contexto. Então, nesse horário, estarei me dedicando a minhas atividades profissionais. Em paralelo, já organizei para que os meus filhos estejam em outras atividades que demandam concentração, enfim, que demandam entretenimento, para que as duas coisas possam acontecer sem estresse, né? Dentro de fatores de proteção, além disso, como eu mencionei, atividade física é uma necessidade. Pessoas que são sedentárias Uhum. acabam encontrando mais dificuldade para manejar esse estresse no organismo. Então, o estresse também tem um hormônio responsável, que é o cortisol. Então, imagine que o cortisol dentro desse organismo está elevadíssimo e ele precisa baixar até para que você durma melhor, para que você consiga respirar melhor, para que você consiga se sentir melhor. Então, a atividade física, Uhum. ela vem para fazer esse equilíbrio. A alimentação, ela não pode ser usada como uma forma compensatória, né? A gente acaba Uhum. descontando na alimentação a nossa ansiedade, porque ela imediatamente nos faz sentir melhor, né? Comer um doce, comer algo gorduroso, também faz com que a gente se sinta melhor. Até as nossas papilas gustativas têm muitos componentes neurobioquímicos que também fazem com que certos alimentos gordurosos, ricos, né, numa gordura saturada, despertem na gente uma sensação de prazer. Então, e Uhum. é um prazer imediato. Se a gente não se organizar, não estabelecer também nessa rotina momentos de lazer e atividades saudáveis que nos tragam bem-estar, a comida, sim, pode acabar sendo usada como um mecanismo, né, imediato de obtenção desse prazer. Então, a gente tem que tomar Uhum. cuidado em relação à alimentação, especificamente falando, no que nós estamos atribuindo a ela. Né? Essa comida ela está sendo uma forma de também me manter saudável ou ela está sendo uma forma de compensar o que está descompensado, né? Além disso, Uhum. a interação social saudável, que a gente chama de relações positivas, também são fatores de proteção e de tratamento, né? Então, fazer bom Uhum. uso do seu tempo em família, com as pessoas com as quais você tem convivido nesse confinamento é muito importante. Investir nas relações, Uhum. investir nas habilidades interpessoais é relevante para a saúde mental. Ter a sua rede de apoio, né, dentro de casa e até fora dela, com as videoconferências, com os amigos, manter a sua rede de amizades ativa,
também é um fator de proteção. Então, é importante que a gente considere, quando a gente fala de saúde mental, esse pacotão, né? Se a gente vai lidar com o Uhum. pacotão da ansiedade, a gente tem que trazer também um pacotão de proteção e de tratamento. Então, voltando ali, né, como você voltou a falar da rotina, né, que seria isso mesmo, a gente começar a organizar, a partir do momento que a gente começa a organizar a rotina, eu acho que tudo já começa a fluir. E daí entrando aí a parte da alimentação. Então, né, até conversei, gravei um vídeo esses dias, por mais que você às vezes não consiga, né, fazer ali todas as refeições bem organizadas, mas se você já começar pelo café da manhã, primeira semana pelo café da manhã, segunda semana começa pelo almoço e assim por diante. Então, cada dia, cada semana, você vai organizando alguma parte, né? Então, vai chegar ali no final do mês, já vai estar, né? Você nem vai sentir, né? É. Então, isso que geralmente tenho comentado também com os pacientes. Não vai ser de uma hora por outra, né, que as pessoas vão conseguir mudar. Você comentou da atividade física. Eu vejo que para algumas pessoas ainda é muito difícil, né, a relação da atividade física, principalmente nesse momento que a gente está mais em casa. Então, a pessoa, às vezes, não, né, não tem um lugar apropriado ali, ou a própria pessoa da família, às vezes, fica olhando. Então, a pessoa, às vezes, fica, né, meio acanhada de fazer atividade física na frente das outras pessoas. O que eu vejo, assim, talvez reservar, né, um horário ou um lugar que conseguiria fazer, ou, né, até um lugar da sua casa, fora, enfim, né? Acho que quando a pessoa quer mesmo, a gente tem que dar um jeito. Igual você falou, tendo muitas lives, né? Então, tanto para aporte psicológico, né? E tanto para a pessoa que quer fazer alguma atividade física. Não digo fazer atividade física todos os dias, mas se a pessoa tiver consciência, vou me mexer, vou começar ali a fazer 15 minutinhos por dia, vou começar a dançar, né? Isso aí já vai ajudar, né? E uma outra coisa que eu vejo ali que você comentou, né, das pessoas acabar comendo, né, na questão da culpa, né? Então, como que a gente pode perceber isso? A partir do momento que você começa a comer muito depressa, então, será que você, né, será que você não está comendo, né? Então, parar um pouquinho, né? Então, para ver ali, será que esse momento ali, então, começar a fazer as refeições talvez um pouco mais tranquila, aproveitar esse momento que você está com a família. Então, sentir o sabor. Eu sempre falo aos meus pacientes, você quer comer seu chocolate? Coma. Mas começa a sentir né, os sabores, começa a mastigar, porque, na verdade, o que a gente começa a sentir é até aqui, né? Depois que desce, a gente não tem mais prazer, né? Então, começa, saboreia cada alimento que você gosta. Então, acho que isso aí já é uma forma de melhorar também. E uma outra coisa, eu acho que a partir do momento que a pessoa, né, reconhece que ela está levando o problema para a comida, então parar para pensar, o que você, né, pode fazer para melhorar? Qual profissional que eu posso buscar, né, anotar mesmo, né, Francine? O que eu posso estar buscando ali para mim começar a mudar isso? Se é uma coisa que você vem já de muito tempo, então por que não começar, né, fazer agora? Eu acho que esse é o momento, porque acho que a gente está longe de acabar. Acho que eu, né, tem hoje vários pacientes vindo para consulta online. Isso eu achei que ia passar logo, mas vai demorar um pouquinho mais. Então não dá para a gente esperar muito, né? Eu acho que é isso, assim. A gente comentou ali, né, a Francine comentou dos hormônios, eu acho que é bem válido ali, né, alguns alimentos ali que vai ajudar nessa produção hormonal, aumento da serotonina. Então, mas não só pensando na própria alimentação, acho que a partir do momento que você começa a mudar alguns hábitos, isso é consequência, né? A alimentação daí já vai ser consequência dessa melhora. E a relação dos hormônios, então, se você, né, faz ali atividade física, já vai ter um aumento desses hormônios também. E se você tiver ali até né, um acompanhamento com o médico, a gente consegue avaliar o cortisol e outros hormônios também ali. Então, seria isso. Quer fechar com uma outra dica ali? O que Excelente, você... Cissa. Nossa, eu acho que o que você falou sobre o degustar o alimento tem muito a ver com duas experiências correlatas. Uma é orgânica mesmo, porque quando você degusta, a sensação de saciedade, neurologicamente falando, vem antes, né? Então, ela é antecipada.
pelo organismo, ou seja, Uhum. você nem precisa comer muito para se sentir saciado, se você realmente mastigar e degustar cada alimento. E outra é que essa é uma experiência de mindfulness. Isso é estar no aqui, agora, que é uma das experiências mais eficazes para lidar com a ansiedade. Uhum. A ansiedade, ela demanda que você esteja concentrado no que você pode fazer neste momento. Então, fazer essa experiência do aqui e agora é uma coisa que ajuda bastante na manutenção da ansiedade. Legal. Inclusive, a própria respiração, controle da respiração, práticas meditativas, né? E tornar isso associado com a alimentação, com certeza vai ajudar bastante as pessoas que estão precisando. Então, eu acho que é isso, né? Uhum. Fico bem grata pela conversa aí, né, Cissa, porque é sempre bom falar sobre um assunto em comum entre nutrição e psicologia. É a nossa proposta. Com certeza. Acho que um caminha junto, né? Sim, Então, acho que é isso. Então, a gente fecha por aqui, vai vir outros vídeos aí com mais assuntos aí. Qualquer dúvida, eu e a Francine estamos à disposição, sim, contem né? conosco. Um abraço, gente. Então, tá bom. Um beijo. Tchau, tchau.